Você sabe qual é o maior medo do menino da favela? E o maior sonho? O sonho é jogar futebol. Porque nas favelas todo mundo sabe que tem tráfico, todo mundo sabe que tem mototáxi, todo mundo sabe que tem padaria. Mas tem as coisas boas. A frustração, ela anda lado a lado com a alegria. A vitória, ela anda lado a lado com a derrota. É um abismo. Se você não está preparado para isso... Mas é isso, minha tropa. Como dizia aquele ditado, nem muito bonito pra te dar trabalho e nem muito feio pra te fazer passar vergonha. Apenas nota 8. E hoje estamos com quem, Maurício? Um cara que eu tenho uma moral enorme aqui na nossa comunidade, um cara que eu tenho um prazer enorme de anunciar. Ainda mais agora que você descobriu que ele é Vasco. Vascão, igual a mim. Por favor, se apresente, professor Franklin. Pessoal, um prazer estar fazendo parte desse 25º podcast. 25º. Exato. Comemorando 25 anos de projeto. Olha aí. Eu estou praticamente do lado da minha rua onde eu nasci e em frente ao campo que eu trabalhei muito tempo, que é o campo da Praça da Vila Aliança. Olha aí. Eu acho que cria tem que valorizar a cria. Exato. E favela tá na veia, né? Não adianta a gente ficar valorizando as coisas de fora, sei que dentro tem muita coisa boa também. Tem muito. E parabenizar vocês por essa grande iniciativa de mostrar as coisas Obrigado. boas que tem na comunidade. E tamo aí. Tô aqui para fazer essa interface, esse meio campo aí e fazer uma partida de futebol hoje nesse podcast. Fazer uma coisa diferente hoje. Isso. Com certeza. Cara, mas para iniciar, antes de você contar um pouco da sua história, que é algo muito interessante, a gente pesquisou sobre você. Cara, confiante no Brasil na Copa? Vamos ganhar essa Copa? Cara, até me arrepiei. Eu nunca tive tão confiante no Brasil como eu tô agora. Sério? Cara, porque eu pude ter a oportunidade de conhecer o treinador da seleção brasileira pessoalmente. Eu nunca tive essa oportunidade na minha vida. Eu conheci o Tite. É um cara que tem um coração do tamanho do mundo. Ele é aquilo mesmo, não é sensacionalismo da mídia, não. O Tite é muito coração, é muito humano. Quando ele convocou a seleção, o pessoal fez aquela... porque o Dani Alves, porque o Dani Alves. Eu falei assim, cara, engraçado. Na Copa do Brasil, quando o Brasil tomou de 7 da Alemanha, disseram que faltava alguém ali experiente para dar uma bronca, para dar um pontapé, para parar o jogo. E agora nós temos um cara que ganhou tudo no mundo. Falta só o título da Copa do Mundo. Então, assim, os jogadores precisam estar motivados para chegar onde chegou. E eu acho que ele fez a melhor... Ele foi coerente. Não vou entrar em mérito que deixou fulano, que deixou Beltrano, que não estou aqui para isso. Mas eu achei uma coerência se você for pegar o número de jogadores que ele convocou e finalizou com a seleção que ele levou. Eu acho que o Brasil está muito bem postado, o Brasil está jogando o futebol que tem que ser jogado, o futebol brasileiro, o baila comigo do Vini, tem que ser assim, tem que dançar assim, não é desrespeitar, porque é a nossa cultura. Sim. Porque quando você vai para fora do Brasil, todo mundo lembra do quê? Do samba, do futebol, da alegria do brasileiro. E esse é o Brasil. É um Brasil coerente. É um Brasil que você vê o jogo do Brasil, parece que a gente está no Maracanã, né? Que só vê verde, amarelo e tal. Cara, e eu falei pro professor, Tite, professor, vocês não têm noção do que vocês fazem com a gente. Eu tô falando de uma ramificação que às vezes é invisível, que é a favela. Sim. E quando tem jogo do Brasil, não tem pobre, não tem rico, não tem preto, não tem branco, é todo mundo junto pelo Brasil. O Brasil foi a única seleção do mundo que parou uma guerra do Haiti. Que quando o Ronaldo estava dentro de um tanque, e o futebol ele é mágico, o futebol é transformador. Então, assim, na minha carteira, cara, eu tenho uma foto do Tite, cara. Uma figurinha que saiu da Copa do Mundo, me deram. Eu falei, me dá essa figurinha aqui que eu vou guardar o professor aqui na minha carteira. E eu tive a oportunidade de dar um abraço nele e falar muito obrigado, nós estamos com você e vamos rumo ao Hexa. Num momento difícil, ele perdeu a mãe dele, né? E eu falei uma coisa no ouvido dele, eu fiz o Tite chorar, cara. E aí que você vê que ele é humano, né? É humano, cara? Não é um robô. Não é. Mas eu tenho muita confiança no Brasil, porque eles não estão lá sozinhos. Tudo bem que eles são milionários, têm carrões, mas eles conseguem emocionar todos ao mesmo tempo. E é muito louco que o futebol, ele tem esse poder, né? Assim, o nosso país, ele tem N problemas. E no momento que o Brasil joga numa Copa do Mundo, tá, como você disse, tá todo mundo unido, branco, preto, rico, pobre, tá todo mundo ali naquela corrente de fé mesmo pro Brasil, pro Brasil vencer, né? Cara, o futebol, como todo esporte, ele te leva a lugares que você pensa que nunca ia chegar.
né? O esporte, ele é dividido no esporte de alto rendimento, educacional e esporte social. Isso é a nossa raiz esportiva do Brasil, né? Falando a nível de políticas públicas. Sim. Mas falando de futebol, seleção brasileira, já diz, seleção brasileira. Ah, eu gosto do fulano, o fulano não foi convocado. Ah, camão, tá lá, é o Brasil, mano. Tem que representar. Uma fala que me chamou muita atenção foi o técnico da Sérvia dizendo que se o Brasil não tinha defesa, quando o Tite colocou os 4 atacantes. E a gente que trabalha com futebol entende o seguinte, se um time de futebol ele joga compacto e todos marcam, pô, mano, ninguém ganha. E o Brasil, eu tava vendo a estatística que saiu agora do estudo da FIFA, o Brasil é das seleções que mais roubam a bola. Sim. Que é roubada após perca. Quando você perde a bola, você pressiona o homem que vai pegar a bola, então você não dá tempo do cara sair. É o famoso contra-ataque, é você bloquear o contra-ataque. Cara, se o Brasil continuar da forma que tá, bem postado, marcando, o Brasil só perde pra ele. E o Brasil, eu vejo o Brasil que tá muito equilibrado mesmo. A defesa, você tem o Casemiro que, pô, pra mim, particularmente, pra mim o melhor jogador de ataque do Brasil é o Vini Júnior. Assim, toda jogada de ataque, praticamente toda, passa por ele. Mas na defesa, o que o Casemiro tá fazendo naquele meio campo é absurdo. A defesa do Brasil também é muito bem postada com o Thiago e com o Marquinhos. As laterais também estão firmes ali na defesa. E o ataque do Brasil é leve. Você tem Rafinha, Vini Júnior, Neymar mais atrás, o Richarlison, que tá como um artilheiro, então tá bem equilibrado. O Brasil tem uma arma secreta, no meu ponto de vista, que tá jogando, que é o Rafinha, que tá muito ansioso em fazer o primeiro gol pela seleção brasileira na Copa do Mundo. E o Rafinha, se ele colocar na cabeça, fica um pouco mais de tranquilidade, vocês não têm noção como o Brasil vai crescer. Porque teve um jogo que ele driblou para um lado, chutou, não conseguiu fazer o gol. E assim, o Brasil é o que todo mundo fala, os jogadores assustam. Porque todo mundo pode tentar fazer, mas o Brasil é o país mais diferente. Porque tem algo... Exatamente. O Brasil, ele sabe improvisar na hora que tem que improvisar. É aí que vem o futebol que ninguém tem. Porque ninguém tem o futebol de rua como nós temos. Ninguém tem o futebol. Se você for no morro, vai ter jogo, as crianças subindo e descendo. Se você for num campo de terra, vai ter jogo. Se você for num campo de areia, vai ter jogo. O Brasil é isso. A nossa cultura é exatamente essa. É isso que me cativa. O futebol, ele tem vários futebols dentro do futebol. Exato. Entende? É um Vini Júnior que saiu de São Gonçalo, de um núcleo do Flamengo. Sim. É um Neymar que saiu de Santos, né? Aí você vê um Casemiro que foi muito criticado. Hoje, pra mim, é como se fosse uma árvore de Natal. Ele é aquela peça em cima da árvore de Natal, aquela estrela que tá ali. A segurança dele é um negócio... O Brasil é seguro por ele. É um cara, assim, que ninguém dá nada por ele, meu irmão. Mas é um cara que joga para o time e com o time. Não joga só para ele, entendeu? Ele esquece dele para jogar. Então, assim, a seleção brasileira, ela se tornou não o fruto de um jogador só. Ela é um fruto de um coletivo. Exato. Esse coletivo que eu acabei sentindo um pouco de falta naquele jogo contra o Camarões do time reserva. Sim. O time reserva não estava tão entrosado da como mesma time forma titular. do time titular. Mas o time reserva, ele nunca vai estar entrosado. Porque os caras que estão no banco, eles vão entrar e vão querer mostrar mais de quem está jogando. Exato, e outra, naquele momento, ganhar e perder não fazia diferença. O que fazia diferença é o Tite entender o que ele pode ter daqui para frente. Exato. Porque falar que o Brasil não jogou bem é mentira. O Brasil jogou bem, perdeu gols. Né? E aí, numa saída... Engraçado, se fosse empate, não tinham caído de pau no Brasil. Mas o Brasil perdeu quando podia perder. O Brasil foi... Na verdade, era como se tivesse um teste. Um teste. Se você vê a mudança radical do jogo de Camarões para o jogo contra a Coreia, é absurdo. A Coreia é mais frágil. Mas o Brasil se impôs contra a Coreia. E quando o Brasil se impõe, meu irmão, não tem jeito. Teve um comentário do Bruno Formiga que ele até mencionou que o jogo do Camarões foi muito ruim para CPFs do que para CNPJ. Para a seleção brasileira, o Brasil já estava classificado, mas alguns nomes que jogaram aquele jogo não jogaram tão bem e aí podem ter se queimado um pouco. Na minha opinião, o caso do Bruno Guimarães não jogou tão bem, tal. E outros nomes cresceram muito. O Martinelli jogou muito bem. Então... Mas aí eu te pergunto, o Bruno Guimarães no jogo que antecedeu o jogo de Camarões jogou muita bola. Sim, ele entrou muito bem. Então, assim,
Cara, mesmo você jogando no alto rendimento, os caras ganhando milhões, vai ter dia que a noite... Não vai dar certo. A noite vai ser braba. Tem dia que a noite... É um dia, eu aprendi Tem isso com um dia amigo que é meu. Você já imagina... F, ponto. Então, assim, não vai estar sempre bem. O cognitivo, o psicológico pesa muito. Depende de você ter milhões ou não. Cara, você vê os caras no hino nacional. Cara, o hino nacional brasileiro é uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Então, assim, eu acho que as pessoas têm que dar confiança para os jogadores brasileiros. Deixa os caras jogar, mano. Os caras sabem o que estão fazendo, pô. Brabo. Professor, eu gostaria de saber de onde vem esse interesse pelo futebol. Conta um pouco da sua trajetória, tal. Como foi do início? Conta um pouco sobre a sua trajetória de vida. O interesse pelo futebol veio dos álbuns de figurinhas. Quando eu era criança, toda criança, a mãe faz uma fotinha, e a minha foi com uma bola. Eu não sabia que essa bola ia seguir na minha vida. Eu achei que ia jogar muita bola, mas não joguei, né? E aí, com 8, 9 anos, eu era um dos caras mais chatos. Eu colecionava álbum de figurinha, eu sabia tudo de onde o jogador jogava e tal. E tentei jogar bola. Fui pra escolinha do Bangu na época, mas eu era muito ruim de bola falando isso. Minha mãe nem sabia. Jogava em qual posição? Zagueiro. Zagueiro. E aí eu ia na escola do Bangu, aí não tinha dinheiro, ficava uma semana sem ir, na semana seguinte eu ia e tal, porque não tinha que pagar. E aí fui até os juniores, fui dispensado. Eu sou do mesmo time do Douglas Silva, que jogou no Flamengo, campeonato pelo Atlético Paranaense, e ele é da minha época, meu grande amigo hoje em dia também. Mas assim, um fato marcante da minha vida do futebol foi em 1986. Tô falando com vocês aqui agora, eu tinha 6 anos de idade, o Brasil jogou contra a França. E eu também não sabia o que a França significaria na minha vida. Copa do Mundo. Copa do Mundo. Pênalti, Brasil foi empate, foi pros pênaltis. E aí o Zico bate o pênalti e perde o pênalti. E aí o Michel Platini bate o pênalti, a bola bate na trave, bate nas costas do Carlos e entra, o Brasil perde pra França. Então assim, eu falei, pai, eu não choro, meu pai quase teve um infarto. Falei, pai, não chora não, que eu ainda vou te dar alegria no futebol. Que doideira. Desculpa até interromper o senhor, mas até estava vendo, no dia seguinte teve, após esse fato que o Brasil foi eliminado nos pênaltis para a França da Copa do Mundo, teve corrida de Fórmula 1, o Ayrton Senna venceu, e a equipe dele, a maioria era francês, então ele teve muita zoação e tal, então ele pegou a bandeira do Brasil e deu a volta com a bandeira do Brasil. Foi a primeira vitória dele que ele fez isso, com a bandeira do Brasil, e acabou sendo um fato marcante na carreira dele. Eu tinha 6 anos, pra você ter ideia. Então, assim, e o Ayrton Senna também é um cara que faz parte muito da minha vida também. Cara, eu ia pra igreja todo domingo e eu saía correndo pra vir ver o Ayrton Senna. Sabe por quê? Porque era certo de ver o hino brasileiro. Eu adorava, eu gosto muito do hino brasileiro, né? Um filho teu não foge à luta. E assim, o hino é nosso, a bandeira é nossa, a camisa é nossa. E nós temos que lutar por isso, sabe? Então, assim, o futebol, pra mim, ele entrou na minha vida que eu achando que ia ser jogador de futebol. Mas eu não fui. Mas a vida pós-futebol. Eu falei, eu quero futebol de qualquer jeito. E em 98, eu fui pra Copa do Mundo da França. Com mais 400 jovens aqui da Vila Aliança, fomos 36, eu não me lembro, recordo, acho. Fui eu com a dona Margarida falecida, que Deus a tenha. Fomos pra França, cara. Um bilionário holandês tinha dinheiro, tava morrendo, queria dar um prêmio pros brasileiros. Levou um Boeing com 400 brasileiros dentro desse Boeing. Caraca. E fomos, chamado projeto Amigos, lá na França. E, cara, vou te dar um papo. Fiquei lá em Épinay-sur-Seine, que perto do estádio Saint-Denis, que é o do Paris Saint-Germain. Épinay-sur-Seine é uma comunidade da França, né? Nós fomos visitar e tal. Só que eu tive uma decepção, cara. Eu não fui ver nenhum jogo do Brasil. Caramba. 200 foram escolhidos e 200 não foram escolhidos. Eu fui 200 que não fui escolhido. Não tava na França, cara. Não tava no Brasil. 18 anos eu tinha, e aí eu fui dar uma palestra, falar o que era o Brasil naquela época. Eu sempre fui entrão, sempre estudei, li bastante. Então falava bem, né? E aí dei uma palestra lá, eu ganhei uma faculdade. Falei, pô, educação física, não tem pra onde correr. Só que o cara me enganou. O cara falou que ia pagar minha faculdade e não pagou. Caraca. E aí para essa viagem nós tivemos uma preparação para falar um pouco de francês. Eu arranho um pouco de francês. Eu consigo arranhar. Não passo fome não, tá? Mas arranho. Queria falar muito melhor. Tive oportunidade, mas não consegui. E duas pessoas chamadas Delphine Duyers de Rochefort foram nossos professores de francês na época. E em 98 nós viajamos. O Craques da Vida é fundado em 97. Um projeto fundado por eu e por seu Ricardo Janjarulo, que é um amigo que foi da Vila Aliança aqui.
Em 98 eu fui para a França. Quando eu voltei em 98, eu ajudei a criar uma ONG franco-brasileira. Por isso que eu falo que a França tem tudo a ver na minha vida. Nós criamos a ONG Terra Ativa. Uma ONG que era voltada para cultura, esporte e tal. E o Craques da Vida foi um projeto atrelado a essa ONG Craques da Vida. E a nossa sede era aqui na rua, em frente à Rua do Matemático. Por isso que a praça é muito presente na minha vida, aqui na Vila Aliança. E nós tínhamos apoio escolar, tínhamos street dance, tinha grafite. Eu sempre gostei disso. Só que em 2007, esses 2 meus amigos foram assassinados. Caramba. A facadas em Copacabana, na Praça do Lido, dia 27 de fevereiro de 2007. Caraca. Eu nunca esqueço dessa data. Pessoas que foram muito importantes na minha vida. Pessoas que me apresentaram pessoas muito grandes, como eu costumo dizer que grande para mim também é o faxineiro, tá? Grande para mim é o cara que tá limpando o chão. É a alma. É a alma, é isso. A troca que a pessoa... Eu entrei aqui na Vila Aliança com o presidente da Supergás Brás, mano. Eu trouxe o cara aqui na Vila Aliança, na minha casa, aqui na Rua do Lavadeiro, no meu aniversário. Eu entrei de carro blindado. Foi a primeira vez que eu entrei no carro blindado. Vi com um cara. O cara é um belga, que eu tenho um carinho imenso por ele até hoje. Tenho um contato com a esposa dele. E aí ele veio na Vila Aliança. Então esses meus amigos foram muito importantes. Eu tenho muita gratidão. Porque a gratidão não interessa se a pessoa morreu ou está viva. A gratidão é você que faz, porque a pessoa vai de corpo, mas a alma, eu acho que fica com a gente. Eternidade. E eu fiquei em 2007. Foi 2007 a morte deles. Eu parei com tudo que eu tinha que fazer. Eu não quis mais fazer projeto. Eu fiquei traumatizado. Eu tinha 27 anos. Eu falei, cara, eu vou morrer também. Você pensa assim, né? Caramba. E eu já tinha uma trajetória já. E um menino que jogava comigo, nós fomos campeões hoje é a Taça das Favelas. Antigamente era o campeonato de comunidade da CBF. Eu fui tricampeão desse campeonato por 3 comunidades diferentes. Eu fui pela Vila Aliança, eu fui contra a Vila Aliança. Caramba. Mas eu fiz de sacanagem mesmo. Fiz de sacanagem porque fizeram uma covardia comigo aqui dentro. Eu falei, covardia? Então beleza, tem quem me queira. Jogou por onde? Eu joguei pela Cruzada São Sebastião, que fica do lado da Gávea, lá onde é o Flamengo. Caraca. E aí fomos campeões. Ali perto da Cruzada. É a Cruzada. A Cruzada. Eu fui campeão pela Cruzada Sebastião. Caraca. E aí, mano, fui campeão. Tinha que entrar aqui na Vila Aliança em 2001. Entrei eu com a medalha no peito. Os caras queriam me... Eu passei. Daí falei, vocês vão falar o que agora? E aí a gente desenvolveu vários projetos, participei de trocentos campeonatos, cara, assim, em 2007 eles morreram, eu fiquei muito traumatizado, mas tinha um menino que jogava comigo e foi jogar na Indonésia. Falei, William, me dá R$500 aí, cara. Ele, tá maluco? R$500 pra quê? Falei, me dá R$500, cara. Vou fazer uma ONG, sozinho, fiz a ONG sozinho, tá, gente? Não tinha contador, não tinha ninguém. Que isso. Sozinho. Fui lá no RCPJ, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, por mais de 10 vezes. Um contador iria só uma, né? Eu fui 10. E conseguimos abrir a ONG. Mas com a morte fiquei muito traumatizado e guardei na caixinha. Volto em 2011 para a Copa Coca-Cola, que teve a manchete. Vila Aliança dribla o blindado e é campeã da Copa Coca-Cola pegando o trem. Porque, sabe por quê? No dia da final teve uma operação policial. Aqui na Vila Aliança. Teve. Caraca. Aí o transporte não veio. Nós tivemos que ir de trem. Tivemos que passar no meio do tiroteio. Que isso. E passamos. E fomos lá, fomos campeão. Hoje em dia, os meninos que foram campeões comigo, cara, hoje inclusive faz o aniversário um deles, o André Vieira, faz aniversário hoje. Então, assim, são muitas histórias. A gente tem um sonho de escrever um livro sobre o Craques da Vida. Eu tenho um sonho de escrever isso. Já temos artigos científicos escritos lá pelo Craques, com o Craques da Vida, em parceria com algumas pessoas. Porque a minha formação, eu sou formado em Educação Física, sou professor de Educação Física, pós-graduado em Gestão de Projetos Sociais, especialista em futebol pelo FRJ, tenho a licença da CBF, tá? A licença S, que é para projetos sociais, licença C, que são para escolas de futebol, né? Tenho vários cursos de treinador de futebol, né? Mas o meu dois focos de estudo é a favela e o futebol. Cara, porque não tem futebol sem favela, não tem favela sem futebol. Sem futebol. Querendo ou não, é daqui que sai a maioria das coisas. Sai a maioria dos jogadores, preparo essas coisas. Só um momentinho. Dá continuidade. Não, tranquilo.
E assim, como você mencionou, tem vários craques que saem da comunidade. Aliás, a maioria dos jogadores, pelo menos que eu vejo, que eu acompanho, são jogadores que tiveram uma infância humilde, saíram de comunidades e tal. Então, não existe futebol sem favela, né? Você, em relação a essa questão, assim, você pensa em ter uma carreira profissional em um clube maior e tal, ou você pensa em relação a só a continuidade aqui no Projeto na Favela? Não. A minha formação é uma formação que eu poderia estar em qualquer clube que eu quisesse. Caramba. Mas eu não quero. É uma escolha sua. É uma escolha minha, opção minha. Eu quero estar aqui dentro da favela. Eu quero levar a Vila Aliança para o mundo, porque o Zé Roberto disse que o Palmeiras é grande, né? E a Vila Aliança é grande também. E eu fiz o Zé Roberto falar isso, tá? Eu tenho um vídeo do Zé Roberto falando a Vila Aliança é grande. E eu tenho... e assim, são 25 anos de muita luta, mas não vitimitismo. Eu não sou vítima da sociedade. Eu posso estar onde eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser, mesmo com toda dificuldade. É isso que eu passo para os meninos que trabalham comigo. Enquanto vocês recuam, vocês não resolvem o problema. Se vocês avançam, também vocês não podem resolver o problema. Mas se vocês avançam, vocês podem ter uma resposta diferente. Então, assim, a minha formação ela é toda voltada para a transformação social através do futebol. Eu oportunizo vidas através do futebol em zona de vulnerabilidade, onde ninguém quer estar. Eu quero estar. É muito bonito, cara. É muito bonito você, assim, fazer isso, porque você vê muitos jovens que acabam indo para outro lado, assim, criminalidade e tal. E, assim, o esporte, principalmente o futebol, que é o que a maioria da população gosta, né, acompanha, você usar o esporte para salvar vidas é algo, assim, é algo lindo, cara, de verdade, assim. Eu também quero deixar bem claro o seguinte, a gente não luta contra a criminalidade. A gente oportuniza o jovem a nem chegar nela. Exato. Até porque quem somos nós para lutarmos contra isso? Nós não temos força para isso. A nossa meta é dar oportunidade para o jovem entender que ele pode ser tudo aquilo que ele quiser. Eu tenho vários exemplos disso. Eu tenho jovens hoje que é da Força Aérea Brasileira. Eu tenho jovens que são do Exército Brasileiro. Eu tenho jovens que são da Marinha do Brasil. Eu tenho jovens que são açougueiro. Eu tenho jovens que são donos de padaria. Eu tenho jovens que são donos de banca de jornal. Eu tenho jovens que são economistas. Eu tenho jovens que são professores de educação física. Eu tenho jovens que são pedreiros. Eu tenho jovens também que viraram traficantes. Eu não vou esconder isso nunca. Por que esconder? O mesmo menino que virou militar teve a mesma instrução que o menino que virou traficante. Eles delimitam para onde eles vão. Só que o respeito é o mesmo. Exato. Se eles passarem na rua e me verem, eles vão me respeitar. Porque eu sempre fui a mesma pessoa com eles. E eu não estou aqui para julgá-los e criticá-los. Eu estou aqui para falar o seguinte: eu falei para você. Eu falei para você. E é assim que funciona. Eu não estou aqui para falar coisas bonitas. Eu estou aqui para falar a real. A realidade. Não adianta. Todo mundo que está no meu projeto vai ser jogador de futebol? Não. Não vai ser. Até porque o funil para chegar é complicado. É muito complicado. Ser jogador de futebol não é fácil. As pessoas acham que é fácil, mas não é fácil. Você abre mão de muita coisa. De muita coisa. Eu agora mesmo, semana agora, eu tive uma avaliação do Atlético Mineiro aqui dentro da Vila. Eu trouxe o observador técnico do Atlético Mineiro. Como já trouxe do Flamengo, do Vasco, do Fluminense, do Bahia, do Inter de Porto Alegre, do Avaí. Estão nos grandes clubes brasileiros. A gente traz. Mas assim, às vezes o menino não está preparado para jogar no clube. O projeto social, ele não tem a obrigação de preparar o menino para o futebol de alto rendimento. Ele vai oportunizar o menino a potencializar aquilo que ele já tem. Ele vai impulsionar esse menino a fazer isso. Então, assim, o projeto social, ele é mágico, é por isso. E aí, infelizmente ou felizmente, tem o tal do QI, né? O quem indica. Tem isso também. Tem, porque aí você vai fazer um edital, você às vezes não consegue passar. Porque já tem grandes nomes por trás disso. Jogadores de futebol,
cantores. Tem... Não sou contra, gente, pelo amor de Deus. Eu acho que cada um tem que fazer a sua. Mas eu acho que falta igualdade. Não existe a meritocracia em alguns momentos. Não existe. Não existe a meritocracia. Eu sou fã da meritocracia. Por exemplo, quem não me conhece acha que eu sou paneleiro. O que é o paneleiro? O cara que bota o jogador que quer. Não, joga quem joga. Se ser paneleiro é colocar os melhores, eu vou ser sempre paneleiro. Porque jogar futebol não é só dentro do campo. Tem que ter responsabilidade. O futebol tem um preço a ser pago. E o menino da comunidade, ele ainda não está... Ele não entende que ele tem um preço a pagar. Isso é, tipo assim, é um sacrifício. Tudo na vida é um sacrifício, tipo... Desde os tempos antigos que faziam sacrifícios, essas coisas, tudo é um sacrifício. Ah, dinheiro, tempo. Cara, tem gente aí que passa, acorda cedão, vai, corre, treina, físico, isso tudo pra conseguir uma parada. Tipo, às vezes nem é o melhor jogador. É uma parada que eu tava assistindo hoje. Pô, não é o melhor jogador, mas é o que tá mais preparado no momento. Tipo assim, o maluco ali joga mais, dribla mais, faz o bagulho todo. Mas só que o outro ali tem um condicionamento físico melhor, consegue ter uma performance em campo melhor. Vai ser ele que vai ser escolhido. Toda decisão gera uma renúncia. Sim. Se você decide algo, você renuncia outro algo, não é verdade? Verdade. Quando você faz algo para agradar, A alguém você não se agrada. você não se agrada. Tipo Exato. isso. Então, assim, e você... Tudo tem que ter o condicionamento emocional. Você tem É a que estar parte mais difícil. preparado. Eu, por exemplo, estou com um time sub-9 jogando a Copa Zico. E aí levamos os meninos anteontem, hoje. Teve um que falou assim, eu não vou jogar. Eu falei, não. Porque o clube não te dá satisfação do que está fazendo. Você tem que aprender agora. O projeto ficou lá na quadra do Boêmios. Aqui é um clube de futebol nesse momento. E hoje já no jogo, um jogo difícil pra caramba, nós perdemos o melhor time, mas foi pra mim o melhor jogo. Eu estou orgulhoso desses meninos. E aí, dentro da derrota, você tem que entender também as grandes vitórias. A experiência. Onde você pega o melhor momento. time, de igual para igual você consegue jogar e toma 3 gols, mandando no jogo, tendo mais de 6 chances de fazê-lo. Por quê? A preparação dos que estão jogando lá, que deram 3 gols, é mais tempo que a nossa. Não justifica? Não. Mas assim, os meninos já montamos um time semana passada. Os caras estão jogando desde 7 anos de idade juntos. E a gente bateu de frente bonito. E o cara, dono do time, me ligou. Cara, parabéns pelo teu trabalho. Eu falei, cara, muito feliz. E um jogo onde nós colocamos os reservas para jogar também, perdendo de 3-1. Onde nós colocamos os meninos em xeque para mostrar para eles o seguinte, vocês estão aqui, vocês têm que jogar. Então, assim, tudo na vida é um aprendizado. Isso é. Você hoje não sabe, mas amanhã você pode saber. Verdade. É necessário botar, se arriscar. Porque senão, se não botar a cara a tapa, você não vai saber se... O resultado, né? Não, assim, se você eu não tenho condições. Como é que você sabe que você não tem condições se você não Nunca testou? tentou, Se você né? não testou, nunca tentou visão. Eu moro na Vila Aliança, não tenho condições. Por que você não tem condições? Se eu tenho que chegar às 7 horas da manhã na cidade, eu não posso acordar às 6 horas da manhã. Tem que acordar às 4h30, porque eu tenho que chegar lá às 6 e pouco, antes das 7. Então eu perco a oportunidade. Isso é. Aí eu falo o preço que tem que ser pago. E ainda nessa questão, assim, é cansativo, assim... Como é essa experiência de lidar com jovens? Como você mencionou, você tem um time agora com crianças de 9 anos de idade, pessoas que estão em formação e tal. Como é lidar com essas crianças, né? Podemos dizer assim. É cansativo? É mais Como difícil lidar com os responsáveis do que com próprias crianças. Sério? Sim. Sim. Caramba. Porque tem filho que é movido pelo que o pai e a mãe falam. Só que eu falei para eles aqui, por exemplo, na avaliação, que do campo para dentro eles não tem que falar nada. Deixa as crianças jogarem. Motiva assim, vai fulano, vai Beltrano, vai. Mas, poxa, você fez errado. Não fez errado. Você faria melhor. Então deixa eles fazerem. Eles estão numa idade que eles têm que aprender a ter autonomia. Porque, cientificamente falando... O momento de errar é agora. Exatamente. Cientificamente falando, a criança, a partir dos 6 anos, ela começa a formar o seu caráter. Isso é provado cientificamente. Eu estou lidando com uma criança de 9, que já tem que lidar com o estresse do pai enchendo o saco.
né? E aí, como é que ele toma a decisão? Como é que ele vai ter autonomia na vida? Mãe e pai não é para sempre. Uhum. Então, ele tem que ter um entendimento desse cenário. E a gente tá ali para falar, eu sou chato mesmo. Eu falo, vocês acham que eu sou chato, mas o clube... Aí elas foram no jogo, no primeiro jogo. O treinador xingando horrores os jogadores. Aí ela falou, nossa, você é um pai. Porque você tem autoridade, não autoritarismo. Eu não xingo os jogadores. Não xingo. Não xingo, porque eu acho que se eu xingar, eu vou travar eles. Eu grito assim, hoje, Kawhi, chuta na frente. Kawhi, você pode... Kawhi, não dribla aí atrás. Kawhi, seja você mesmo. Então, assim, você vai incentivando. Uhum. Motivando da forma correta. Exatamente. É tipo... É a maneira de se lidar, de como que fala essas coisas. É bem necessário, porque é uma idade frágil. Exatamente. É uma idade frágil. Eu posso travar ele, eu posso falar assim, você é um burro. Acabou. E uma criança, né, pode, como mencionou, pode travar e aí Um adulto você trava, perde o jogador. um adulto trava, um adolescente trava. Tipo, aquela situação fica batutando na cabeça, ele não É. consegue entregar aquela mesma performance. É isso aí. É isso tipo aí. surreal. É surreal. É a questão da mente. E a questão com o público, com os alunos um pouco mais velho. Como que é essa... Tipo, pô, vamos supor um sub-15, Dou no meio. sub-17. Eu dou no meio deles. Dou no meio deles. A vida tá dando no meio deles, por que eu não vou dar no meio deles? Porque, tipo assim, é um nicho que, tipo assim, se desvia mais. É uma idade onde existem muitos vícios. Mesma coisa que você for aprender a dirigir. Se você já vai para autoescola sem carteira, achando que sabe dirigir, você tem dificuldades. Quando você entra puro sem saber nada, é muito melhor, né? Então, um menino de 14, 15, 16 anos, ele acha que é dono do próprio nariz dele. Ele acha que a gente está falando pro mal dele. A gente está falando uma coisa que a gente já passou. Ah, se eu tivesse... Não, se tivesse, não. Você teve a oportunidade e não fez porque não quis. A oportunidade apareceu, teve a oportunidade. Exatamente. Tem alguns que tem uma vez, tem uns que tem duas, tem uns que não tem nenhuma. Né? Então, assim, eu faço... Cara, eu falo pra gente, o projeto, ele vai viver sem vocês. Ele vai viver sem vocês. Ele tá, por exemplo, nós fizemos uma parceria com a UF. Né? Fizemos um monitoramento com GPS muito show. E desse projeto, do desmembramento, surgiu cursos de futebol. Muito legal. E aí você pergunta, será que eles querem fazer? Às vezes 10 quer, 5 não quer, e assim vai. Eles poderiam fazer para entender o que é o futebol fora do campo. Sim. Porque de 100, às vezes, não vai sair nenhum jogador de futebol. E aí a gente tem que lidar com o sentimento deles. Eu quero, mas para querer de verdade, você tem que, como eu falei, tem que abrir mão de muita coisa. Será que você está pronto para abrir? Esse é o ponto de, tipo, não só no futebol, mas na vida inteira. É isso aí. Tipo, muita pessoa não consegue alcançar o que diz querer porque não está disposto a abrir mão de muita coisa. Exato. Sem sair, sem... dependendo comer uma parada que quer, abrir mão, tipo, de se sacrificar de um monte de coisa pra fazer em prol de alguma coisa, tipo assim, específica. Eu já vi pessoa que, tipo assim, se internou meses, quase um ano, fazendo só uma coisa pra, tipo, fazer aquilo dali dar certo. Então, tipo assim, é bem necessário e muita pessoa não tá disposto ao sacrifício. Muita pessoa não tá disposto mesmo, né? Tá... Porque acha que... Porque tudo... Quer, mas não quer o suficiente. Exato. Acha que quer. Acha que quer. Tipo, aquela ondinha de momento, aquela coisa, pô, tá ligado? Cara, a frustração, ela anda lado a lado com a alegria. A vitória, ela anda lado a lado com a derrota. É um abismo. Se você não está preparado para isso, é muito complicado. Se você não está preparado para perder, não tem como ganhar. Exatamente. É tipo justamente entendeu? isso. Então, assim, é um pouco complicado. E, assim, o principal pilar é a família. Alguns têm mãe, outros não têm. Um pai cria, a avó cria. Mas eu falo para eles que isso não pode ser a dificuldade da vida deles. Não pode. Eu não posso limitar algo que... Você sabe qual é o maior medo do menino da favela e o maior sonho?
O sonho é jogar futebol, Sim. ok? Aí eu consigo uma avaliação no Inter de Porto Alegre. O maior sonho passa a ser o maior medo. Porque o sonho é jogar Doideira, isso é futebol. verdade. E aí ele sai do habitat dele e vai para Porto Alegre. E lá ele sente saudade do habitat normal. Então ele achava que queria ser jogador de futebol. Ele não queria ser. Ele não queria ser jogador de futebol. Uhum. Ele achou que queria. Porque jogador de futebol você não pode achar que vai ser jogador do Rio de Janeiro. Jogador de futebol você é jogador do mundo. Hoje você tá na favela, amanhã você tá em Paris. Daqui a pouco tu vai lá pra um canto da China do nada. Exato. uma Arábia e Ou tu- então você acaba jogando num Bangu com salário pequeno. Sim. Você vai para um 13 de Campina Grande com salário pequeno. A maioria dos jogadores, eu vi uma pesquisa que, sei lá, 95% dos jogadores brasileiros ganham até um salário mínimo. aí. 95%. E são pouquíssimos que conseguem uma grife de um Flamengo, de um Vasco, de um Palmeiras. E são menores ainda o número de jogadores que vão para a Europa, jogar no Real Madrid, no Uhum. Barcelona. É um funil muito pequeno mesmo. É isso mesmo. Tipo assim, eu sinto que, tipo assim, aqui tem um potencial imenso pra preencher isso e aumentar esses números. Mas foi, tipo assim, justamente aquela situação de que, tipo assim, pô, tem jogadores bons, mas só que eles não estão preparados na hora que a oportunidade aparece. Ou tipo assim, é bom, gosta daquilo, mas só que, tipo assim, não, no fundo não quer mesmo aquilo. Na verdade, eles não entendem ainda o que eles querem da vida deles. Uhum. Eles não entendem que a vida tem que ter planos A, B e C. Uhum. Às vezes o A não dá certo, mas o B vai dar. Eles não têm perspectivas ainda do que é a vida. Eles estão acostumados com a vida entre amigos, a vida em festas, a vida ali, a vida aqui. Bailes. Mas a vida real, eles não sabem o que é. Fica na utopia de, pô, o jogador do futebol ali, pá, o jogador do Flamengo. Eles só olham status, os que... mídia, Eles só essas olham... coisas. Por exemplo, eu vi um vídeo hoje que me chamou muita atenção. A menina diz, quando eu tô sentado, alguém tá me vendo? Ninguém vai falar pela sua frente, vai falar por onde? Pelas suas costas. Caramba. Então, é muito complicado. Eles não têm... Eles veem só o auge. Eles não veem a A trajetória. luta, o caminho. Pegando um pouco do gancho e falando um pouco de um momento feliz, né? Eu queria que você falasse um pouco da trajetória do time campeão da Taça das Favelas em 2017. Conta como é que foi a trajetória, desde o início até a campanha em si, até a final. Nós falamos aqui no podcast há uns minutos atrás que toda vitória você já perdeu muito para ganhar, né? E aí o que acontece? Em 2015 fomos vice-campeões, né? Eu falei, caraca, batemos na trave. Foi o maior público de Conselheiro Galvão. 9.500 pessoas. No estádio de Madureira, né? Conselheiro Galvão. O estádio do Madureira. E aí a gente coloca 9.500 pessoas. Só da Vila Aliança tinham 10 ônibus. Caraca. Parecia que era uma loucura. E parecia a Copa do Mundo, cara. Os bares lotados. Né? E aí fomos vice-campeões. Aí, caraca, o que nós erramos? Aí fizemos a avaliação. 2016, vice-campeão. Terceiro lugar. Falei, cara, de novo. Tá uma coisa de errado. Eu falei, peraí, já entendi. Todos os times têm jogadores que moram ao redor da comunidade, não só da comunidade. Eu peguei 3 jogadores, né, do Sapo, do Rebu, Camará, fiz aquela mexança, campeão em 2017. Jogo épico, né? Porque eu saí perdendo de 1-0. E aí a gente empata no segundo tempo aos 30 e vira aos 45. Com um gol de um atleta chamado Dalton, que morava onde? Na Vila Vintém. Então a Vila Aliança, ela conseguiu ter uma coisa importante. Através do futebol, ela uniu Vila Kennedy, Vila Aliança e Vila Vintém. Cara, é uma coisa quase inimaginável. Quase impossível. E aí a gente consegue ser campeão, cara. A Taça das Favelas é a nossa Copa do Mundo. Sim, sim. Copa do Mundo. É uma parada muito, muito desejável. Pode, dependendo da situação, pode ser um divisor de águas pro atleta. Pode não, é um divisor de águas. Tipo, pô, a menina que morava lá na minha rua agora, pô, ficou nesse destaque dessa Taça das Favelas. Jogou pela Coreia. A Tuane. Eu sei quem é a Tuane. Pô, e foi campeã, destaque, tipo, tava no time do Rio de Janeiro e foi campeã. Se eu Foi não me engano. se eu não me campeã. engano, assim, Foi campeã. pô, fez um golzão bonito. Eu tava lá, eu vi o jogo. Tipo, Eu vi o jogo. Foi ela que fez o gol? Se eu não me engano, sem sair, eu vi só mais uma Eu tava lá, matéria, eu tava lá, eu fui ver o jogo.
tá ligado? Ele foi pra São Paulo ver o jogo. Acho que foi mais ou menos ali de fora da área, do meio ali. É isso mesmo. Meteu um, Bravo. um Foi 1 a 0 divisor o de jogo, águas, foi pra 1 a quem 0. sabe aproveitar. Foi 1-0. É foi isso. 1-0. Você vê que o Patrick de Paula, que era jogador do Palmeiras, tá no Botafogo. A contratação mais cara da história do Botafogo. Saiu da Taça das Favelas. Isso é fake. O Patrick de Paula não saiu da Taça das Favelas. Não saiu. Patrick de Paula jogava num clube chamado Cara Virada, um clube lá de Campo Grande. Aham. O Luciano Matos, que é meu amigo pessoal, gente boa demais lá do Padre Miguel, hoje é o técnico da Cabo Friense, jogava futebol amador. Pediu ao Fábio Menezes, que hoje é o empresário do Andrei Santos, que morador aqui. O Fabão mora aqui no Taquaral 100. O Fabão foi ver um jogo e nesse jogo levou o Fischer, que era o observador técnico do Palmeiras. E ali levou o Patrick de Paula para o Palmeiras. Ele jogou a Taça Favela sim pelo Santa Margarida, mas não só da Taça das Favelas. Caramba, Cara, isso eu não sabia. Então fique sabendo. o que a mídia passa pra gente, né? Exatamente. O que a mídia passa. Eu tenho o prazer de conhecer o Patrick de Paula. É gente boa demais. Eu tenho um amigo que é fisioterapeuta, o Gilberto, que é o fisioterapeuta pessoal dele hoje em dia. E o Gilberto falou, eu me trato com o Gilberto. Uhum. Aí o Franklin... eu conheço o Franklin lá da Vila Aliança. Eu acho bem legal, cara, a gente pensa que não, mas a gente conhece a gente, sabia? Cara, verdade, verdade. Pô, já que você citou, fala um pouco para a gente do Andrei, cria da Vila. O Andrei sempre foi esse menino fantástico que vocês estão vendo. Eu não conheci o Andrei da barriga da mãe dele. O Andrei é cria realmente da Vila Aliança. Os pais não são daqui, mas o Andrei nasceu aqui na Vila Aliança. O Andrei sempre fez a base, jogou pelo Bangu, né, futsal, e o Andrei sempre morou no Taquaral 100. O Andrei, com 13 anos, quando acabava o ano, nessa época, né, o futebol, os clubes param. O Andrei não parava, o Andrei vinha treinar no meu projeto. O Andrei não é do Craques da Vida. Uhum. Ele só treinava no Craques da Vida quando mantinha a forma. O Andrei sempre foi esse menino fora da curva, altamente responsável. Tem um fato importante, a primeira convocação da seleção brasileira da idade, ele estava tão feliz que ia ser convocado, ele não foi convocado. Caraca. No dia, eu fui na casa dele buscar, ele falou que ia me dar uma bolsinha da Adidas, que é a patrocinadora de material esportivo dele. E eu falei assim, cara, nem sempre o primeiro chega. Na convocação mais importante, você vai estar. Cara, quando ele foi convocado para Sul-Americano, Copa do Mundo, me lembro, ele mandou mensagem para mim. Ele falou bem que você falou. Existe uma relação muito legal com o pai dele é o André, ele foi da clínica da família aqui da Vila, a gente de saúde, o André. A mãe dele é Jordânia, tem um filho, tem uma filha também. E assim, é um menino que merece tudo e mais um pouco do que está acontecendo na vida dele. E o mais importante, a favela também não faz do jogador não, tá? A favela também faz do empresário de futebol. O Fabão mora aqui na Vila ainda, cara. Caramba. O Fabão mora na Vila. E assim, eu falo pra ele que ele não é meu amigo, não. Meu amigo é o pai dele, ele é meu colega. Porque o Vadir, que é o pai dele, que é um grande professor de educação física também, que ajudou muita gente da Vila Aliança também. E assim, o Andrei, isso, pra quem conhece, não é surpresa não, tá? Ele tá fazendo, mas ele vai chegar muito mais longe do que vocês imaginam. Eu vi uma entrevista até que o Juninho tava mencionando que o Juninho Pernambucano, que na idade do Andrei, o André atualmente joga mais do que o Juninho na idade dele, assim. Você sabia que o meu ídolo no futebol é o Juninho? Caramba. Juninho. Eu também tenho como um dos Eu meus tenho uma ídolos. bola autografada por ele. Eu conheci o Juninho quando jogava no Lyon. Eu fui no Lyon. Caramba. Eu fui no Lyon. Então, assim, eu tenho muito carinho pelo Juninho. Assim, pra mim, um exemplo. Eu acompanho o Juninho desde a época que ele veio do esporte pro Vasco. E eu tive o prazer de conhecer a prima dele, que trabalha no esporte. Caramba. Assim, um cara que... eu não o conheci pessoalmente, mas eu fiz uma entrevista com ele pelo canal do Olympique Lyonnais na época. Eu falando do Brasil, ele estava na França, fazendo a intermediação. O Juninho chegou a ser padre do meu projeto. Numa época. Caramba, que... Caraca. Um cara Não, surreal. surreal. assim. Surreal. Para mim, Gigantesco. Ídolo máximo do Lyon, é um dos maiores ídolos do Vasco. para mim, cara- para mim a postura e o posicionamento dele, ele é aquele
nordestino arretado, que fala, paf, vai dentro. É isso. O brasileiro tem que ser isso. Um filho teu não foge à luta. E ele mantém suas posições firmes. Mantém. Pô, o Juninho é surreal, cara. E, assim, falando em jogadores internacionais, eu vi que até o Sérgio Ramos mandou mensagem. Sim, aqui na praça. A gente estava na praça, o Real Madrid estava jogando uma final e nós mandamos um parabéns, boa sorte, Real. Ele Ele repostou no Instagram dele. E isso foi muito legal. Nós recebemos aqui na Vila um ex-jogador do Arsenal. Eu esqueci o nome dele. Stan Collymore. É um jogador do Arsenal, da Inglaterra. Ele estava fazendo matérias de futebol e foi nos apresentada que fizemos aqui. O Fabão até estava nessa matéria também, com as crianças. E aí ele repostou o nosso Instagram. Foi bem legal. Que doideira, cara. É muito legal a visibilidade. E tu vê que o tamanho dos caras e os caras também repostarem, se preocuparem também, é bem interessante, é bem legal, cara. Não, com certeza. Você comentou sobre o Fabão, me bateu uma dúvida aqui. Você pensa algum dia partir para esse ponto de empresariar? Cara, penso. Eu acho muito legal. Eu acho muito maneiro essa... Porque, pra tu seria um diferencial legal, porque você já tem uma ideia técnica e puxar, acho que pro ponto do empresarial, acho que, tipo assim, você conseguiria vender melhor os seus atletas. Você sabe muito bem que, além do Andrei, a Vila tem o Marlon, né? O Marlon Santos está no Monza da Itália. O Marlon que jogou no Barcelona também é aqui da Vila, cara. Caramba. Não. Você não sabia disso, não? Não sabia. O Marlon foi zagueiro do Fluminense? Não sabia que O Marlon, zagueiro do Fluminense, morou no Taquaral 100 também. Que isso, aquele condomínio ali em cima, na perto da Gramacha. Lá mesmo, o Marlon. Hoje eu tenho uma parceria com a empresa do Marlon. Com a FB Esportes. Eu trabalho direto com o pai dele. Entendeu? Então, assim... E achei bem legal, cara, porque deu oportunidade pra gente da favela. O cara sai da favela também, aí não esquece. O pai dele era o dono do bar que tinha lá no Taquaral 100, lá em cima. Silvano. Caraca. A Vila Lance tem um DNA muito legal. Muito legal. É esse tipo de coisa que, tipo assim, a gente do Nota 8 foi trazer. Tipo... Não, a expressão correta não é essa de, tipo, dar nome aos bois, mas, tipo assim, mostrar o que aqui tem. Tipo, passar, como você mesmo disse, a questão da aula para um atleta. Um virou marinheiro e o outro caiu pro tráfico. Tipo assim, você fez a tua parte. Aqui no Nota 8 a gente tá, tipo assim, tá mostrando que aqui dentro tem pessoa realizada, tem pessoa que faz as coisas, tipo assim, pelo jeito correto. A gente tá mostrando um caminho diferente. Exemplificando uma questão diferente. Vai da pessoa, tipo assim, escolher. Para onde que quer seguir. Então, tipo assim, esse ponto, tipo assim, é muito interessante, que acaba sendo pra gente. Tipo, mostrar esse tipo de pessoa. 2 jogadores bons que saíram daqui. Seleção. O Marlon também foi seleção brasileira. Aí. Pô. A molecada vê isso, enxergar. O Andrei foi convocado hoje para a seleção brasileira sub-20, né? Não sei se Sim, sul-americano. Sul-americano, né? Foi o jogador mais importante do Vasco esse ano. É a joia do Vasco hoje. É um jogador. Ele é tido como uma das 10 maiores, um dos 10 maiores jogadores jovens do mundo. E lá eu falo, cria da Vila Aliança, cara. Essa semana ele botou a caixinha lá. Aí eu perguntaram, você é cria da onde? Da Vila Aliança. Cara, isso me enche de orgulho, porque não esquece das suas origens, independente de onde esteja. Entendeu? Você acha que ele tem condição de estar na próxima Copa em 2026? Eu acho que os 2 volantes vão ser Andrei Santos e João Gomes. Seria muito bom. O João Gomes também tá muito bem no Flamengo. Pra mim vai ser os 2 volantes da próxima Copa do Mundo. E dá pra montar, porque o João Gomes, ele é mais de pegada firme. O Andrei, ele joga mais saindo com a bola. Ele faz a transição de defesa pro ataque. O Andrei hoje, ele faz o que o Sérgio Busquets sempre fez no Barça. Não agora, nesse final de carreira, né? Mas no início. Pra mim, uma das referências do mundo em questão de volante ali é o Sérgio Busquets, né? E assim, o Brasil tá muito bem servido. Muito. O Brasil tem seleções aí para muito tempo.
Muito tempo. Veio uma era bem legal de jogadores, veio. Não, de e nessa atletas. convocação eu vi até comentários falando, nessa seleção aí, na atual Copa do Mundo, daria trabalho. Tá ligado? Muito mais que muitas seleções que foram para lá. Muito mais que muitas Então, assim, seleções. o nosso país ele é riquíssimo. Riquíssimo. Riquíssimo de talentos. Não é à toa que o Brasil é o país que mais exporta jogadores para o mundo. Se você perceber, na maioria das seleções de futsal, por exemplo, a seleção da Itália é toda naturalizada brasileira, na sua grande maioria. Tem brasileiro em tudo quanto é lugar. No beach soccer também. O Brasil é exportador absurdamente de jogadores de futebol. Só que não dá para entender o contrário. O Brasil agora está cheio de treinadores portugueses. Uhum. E aí? Será que o Brasil não tem como fazer treinadores? Aí você vê, o que Portugal ganhou? Uma Euro? Acho que só. Praticamente. Isso é uma outra questão. Entendeu? Então, assim, a gente está preparado para muito tempo o Brasil. O Brasil é muito rico em questão de jogador de futebol. E por isso que eu quero sugar o futebol como uma ferramenta de transformação. Que eu acho que isso vale muito a pena. Você vê um Rafinha que saiu de um projeto social, cara, lá do Sul. Hoje em dia ele que banca o projeto social do tio dele. Brabo. Então, assim, muito bom. são histórias assim que estão por trás das câmeras. Que eu acho que vale a pena, é o que vocês estão fazendo. Uhum. Vocês estão dando visibilidade às coisas invisíveis para o mundo. Porque nas favelas todo mundo sabe que tem tráfico, todo mundo sabe que tem mototáxi, todo mundo sabe que tem padaria. Mas tem as coisas boas. Como é que as pessoas vão saber? Será que as coisas ruins vão abafar? Porque coisa ruim dá ibope, da mídia. As coisas boas também tá muita coisa boa. Nós temos exemplo, o Douglas Lima, que morava na Vacaria, eu tenho uma parceria com uma universidade americana, com um amigo meu dos Estados Unidos, tem um projeto lá, eu tenho uma parceria com ele. Eu mandei 3 brasileiros para lá, para os Estados Unidos, para jogar. O Dodô jogou 5 anos nos Estados Unidos, está na Alemanha agora, está em trâmite vai casar agora, vai estar sendo documentação dele, vai casar, vai virar cidadão americano. Cara, que doideira, o cara não falava nem português direito, mano. O cara fala hoje português, espanhol e inglês. Isso é impactar vidas, além do campo de futebol. Eu tenho um lema, que esse lema quem criou fui eu, é meu esse lema. Podemos perder o jogo no campo, mas na vida sempre seremos campeões, cara. Isso Perdi hoje o jogo com as crianças. Perdi não, eu ganhei experiência, mano. Tu tem noção? Para uma criança que nunca jogou num campo bom, tá acostumado a jogar nos campos ruins da vida, cara. Nem os campos verdes, joga em campo amarelo. Ela vai levar aquilo dali pra vida. Pra vida. Participamos agora de um reality show agora da Record. Sonho de Bola. Cara, que surreal. Um reality de 16 comunidades, mais de 450 jovens, 22 foram escolhidos para passar uma semana de jogador de futebol. Foram para o hotel com a família, com a mãe, tiveram treinamentos de alto rendimento. O Diego foi lá fazer palestra. O campeão ganhou um contrato com o Flamengo. Cara, foi o que eu falei na entrevista. Eu falei, vocês estão dando oportunidade a muitos meninos que não vão nem conseguir passar do primeiro degrau do futebol. Mas já sentiram a sensação do que é. Sim. Entendeu? Já é um primeiro contato, né? Você passar por Exatamente. um processo desse. Propriamente uma peneira mesmo. É um... E você vê que, tipo assim, são jovens ainda. Muitos acabam não indo bem por conta da questão do nervosismo. Sim, sim. Que acaba atrapalhando. Mas, assim, acaba que é bom para pegar experiência. Eu vi que, acho que o Cafu, que foi bicampeão do mundo 17 com o Brasil, reprovações e 11 pelo São Paulo. O Cafu, quem descobriu o Cafu foi o Tele Santana num jogo amistoso dos juniores contra o profissional. Não, desculpa, o júnior estava treinando e o Tele precisou de um lateral direito. E aí, chama aquele menino lá e chamou o Cafu. O Cafu arrebentou, o Tele falou, assina o contrato dele agora. Então... quando a mão do Papai do Céu está naquele dia, fala assim, é seu dia. Então eu costumo dizer que existem muitas alternativas, mas será que você está pronto para elas? É o processo, tem que suportar o processo, é o processo. Tipo assim, abrindo um pouco o leque, não é só no futebol, tipo na vida. música. Pô, o Cassiano dormiu na frente do estúdio, tá ligado? E fez música Mano, pra seu milhares. Jorge tem uma das maiores histórias, o Xande de Pilares cantando lá. O seu Jorge trocou por um prato de comida.
E o Seu Jorge é grato até hoje. Pra mim, é uma das maiores vozes que o nosso país tem. Pra mim, um dos maiores atores. Quando eu olho aquele olho vermelho, esbugalhado dele, você consegue entender o que ele tá passando, mano. Cara, tu não vai entender. O Brasil é riquíssimo, meu irmão. Demais. Na arte, na cultura, na música, no esporte. Mano, em tudo. Pô, vocês sabiam que nós temos uma juíza que foi da Vila Aliança? Morava Não. aqui na Rua do Matemático. Eu acho que eu já Denise ouvi Apolinário, o falar. nome dela. Acho que eu já ouvi falar. Nós Tem temos... um cara que eu acho que era dali do Jabu, que ele é dono de um time também, que eu acho que já foi dono de um Flávio time. Augusto, dono do Orlando City, dono da Wizard. Aí, É do Jabu. era dali. Do Jabu. Tipo, bagulho Ele fala, surreal. ele fala que no livro dele que ele cansou de pegar o T96 em pé, olhando para a Avenida Brasil e falando: meu Deus, eu vou ter uma vida bem diferente, eu vou fazer isso, isso, isso. Ele comprou o curso de inglês na época, com todas as suas economias, e hoje é quem ele é. Flávio Dono Augusto. do Orlando City. Orlando City. É da nossa região. Aí. Eu tento bem falar com ele, mas eu não consigo, mas eu vou perturbar, eu perturbo, porque ele disse que ele quer parar a questão de empresarial e quer fazer algo social. Aí eu falei: por que não começar pela sua região que você morou? É. Eu tô aqui. Entendeu? Seria algo... Seria demais, cara. Papo, cara. Infelizmente, a gente tá chegando ao fim. Vamos ver a Real. questão aqui de perguntas. Tem pergunta do Vou Instagram? dar uma olhada aqui. Olha, a gente tem que dar continuidade a esse assunto. Nem que a gente abra uma live depois no Instagram pra bater um papo. Nossa, eu fui Nós, abrir no o Instagram momento, que abriu aliás- logo o meu rosto. Aliás, no momento que está sendo gravado, estamos em quartas de finais, né? O vídeo vai sair semana que vem. Mas se você puder dar uns palpites, né? Brasil e Croácia. Eu acho que vai ser 2-0 Brasil. Pô, Brasil e Croácia, quando sair o episódio, já vai tá... Verdade. Não, mas... Só vai ver se o placar vai bater. Quem A gente sabe? pega quem? A gente passando a Croácia. Argentina ou Holanda? Holanda. Eu acho que passa a Argentina. Holanda fica. Eu acho que passa Holanda. Eu acho que passa Holanda. Que isso, Acho cara. que passa Holanda. 2-1 Holanda. Vou até apostar na Holanda, então. Deixa Eu sempre perco a Deixa eu aposta. te falar uma coisa. A Holanda, pra fazer um gol, tem que chutar 2 vezes. A Argentina tem que chutar 3, 4. O Só que eles têm um contra-ataque- mágico no time deles, que é o Messi, O que é o Messi cara que é esconde a absurdo. bola. Ele Então, é assim, é um jogo muito... Assim, você falar quem vai ganhar entre Argentina e Holanda é muito mais difícil de falar quem vai ganhar Brasil e Croácia. Pelo que eles vêm Sim. fazendo. A Croácia só tem uma vitória e 3 empates na Copa do Mundo. Então, você vem analisando taticamente. Eu acho que o Brasil só perde pra ele. Se ele ficar com arrogância, ele vai perder. Se ele chegar lá, vão pra dentro. Percebam, primeira coisa que eu faço num jogo de futebol é entender quando o cara tá sem a bola, o que ele faz. Ele vai, se o Brasil montar um 2 contra 1 ali, pá, já era, porque da cartola nós temos várias mágicas pra poder fazer. Um Vini Júnior voando na esquerda. Absurdo. Pô, absurdo. Do outro lado, temos um grande jogo também, que é França e Inglaterra. E aí nós temos um outro mágico, que chama Mbappé. Mbappé. Mas também a Inglaterra é um time mais carniceiro, é um time mais maduro. Tem o Saka que joga Tá demais. jogando muito. Né? E o Roy Keane, né? Harry Kane. Que é um cara que está servindo muito mais do que fazendo. E os grandes mestres são assim, fazem na hora certa. Isso Vai ser um jogaço, cara. Tem também Portugal e Marrocos. Creio que Portugal tá mais encorpado. Eu acho que dá Marrocos. Sério? Sério. É um palpite arriscado. Pô, gente, Eu sério, aqueles Eu acho que dá pênalti lá. Marrocos, não é nem pelos pênaltis, sim pelo jogo. Portugal mostrou agora um futebol diferente, mas vai pegar um time que tem uma baita de uma defesa e um jogador número 7, que eu sou muito fã, que vem jogando demais. Claro que Portugal tem um futebol mais, como é que eu posso dizer pra vocês? Mais antigo. Mas nós estamos na época do novo. Muita mudança. Só de eles terem eliminado a Espanha foi um bagulho. Mas o treinador falou muita besteira. Falou besteira. O de Portugal não, o Flávio Queiroz, ele é bem antigo e ele falou que a questão do Cristiano Ronaldo foi opção tática. Eu achei muito interessante. Ele barrar um dos melhores jogadores da história, o melhor jogador da seleção dele teve coragem. Mas é que eu falo pra você, a carta na manga, porque ele pode entrar e mudar um jogo. É, verdade.
Ele entrando no segundo tempo, jogando 20, 30 minutos. Ele é brabo, ele é muito brabo também. Demais, demais. Ó, parte da nossa produção de vídeo perguntou aqui, Gogol Produção, o que te motiva a continuar fazendo esse trabalho diariamente? Transformar vidas. Transformar vidas, para mim, é a maior motivação que eu tenho. De poder passar as experiências que a gente tem na vida e poder mudar a vida. Não é fazer um jogador de futebol, é fazer um pedreiro, é fazer um professor, como eu tenho hoje, meninos que são professores, meus colegas de profissão. Sim, Eram meus atletas. É fazer acontecer. Essa é a minha motivação. É colaborar ali para a integridade de uma pessoa, é tá isso aí, ligado? é É isso aí. tipo, é fazer parte dessa formação. É isso aí. Minha motivação é essa. Não é necessariamente porque você tem uma escolinha de futebol que você vai fazer jogadores de futebol. Você vai fazer pessoas melhores. Exatamente. Tipo, é isso. E uma outra aqui que eu escolhi também... Calma aí. Do Rodrigo. Rodrigo Hotz. Meu inglês é horrível. A palestra a sua palestra que você deu no Séries, depois da equipe dele, depois da sua equipe ser eliminada, foi surreal. Ele motiva sempre muita equipe. Não é uma pergunta não, é mais um comentário, né? A palestra que ele deu no Séries, depois que a equipe dele foi eliminada, foi surreal. Ele motiva muito a equipe. Quer contar um pouco sobre essa palestra do Séries? Cara, a palestra do Séries é como toda palestra que eu gosto de falar. Eu acho que um grande líder, ele pode sofrer, mas tem que sofrer no seu canto. Ele tá ali. É muito legal quando você ganha, dá vários dão tapinha nas tuas costas, e quando você perde, vários querem te jogar da masmorra. Então, assim, eu penso o seguinte, eu costumo tirar coisas muito interessantes de quando você perde e de quando você ganha. É o que eu falei. Nós, projetos sociais, a gente nunca perde, a gente ganha experiência. Cara, pelo que eu tô vendo, a sua vida é futebol. Você mencionou nisso que são 25 anos, né, nesse trabalho. É um trabalho que creio eu que é cansativo também. Você, em off, mencionou que teve um dia bastante corrido. Fora o futebol, qual o seu hobby, assim? O que você curte fazer? Deitar no chão da minha casa e ver série. É bom. Ficar com a minha família, ficar com a minha filha em cima de mim, deitada, do lado da minha esposa, poder curtir alguns momentos só nosso, que a vida é difícil, mas eles têm o entendimento de que o projeto ele vai muito além do campo de futebol. A gente consegue proporcionar coisas para muitas famílias na comunidade, muitas ações que a gente continua fazendo. Se Deus quiser, a gente vai ter algumas coisas bem legais agora, final do ano. Eu acho que até o Papai Noel vai aparecer, entendeu? Agora na segunda-feira a gente Teve época daqui que o Papai Noel já apareceu até de helicóptero, né? O meu não vai vir de helicóptero, não. Mas o meu vai aonde realmente tem que ir. Tem que ir. Porque fazer as coisas no centro da comunidade é muito fácil. Agora, fazer nos guetos é mais difícil. Nós temos lugares que ainda tem casas de madeira. Sim. Nós temos lugares que não tem higiene. Nós temos lugares que não tem saneamento básico. Esgoto. Exatamente. Então, assim, a gente vai... Nada contra, mas eu acho que a violência está num processo bem legal de mudança estrutural também. Eu acredito na Vila Aliança, na mudança. Isso é muito importante. É muito necessário. E a Vila Aliança, assim como o Senador Camará, a Zona Oeste em si, eu vejo assim, que é um pouco esquecida. Você tem várias comunidades que ficam mais ao centro, Zona Sul, que são mais visadas por N projetos, e aqui é um pouco mais deixado de lado. Mas nós estamos aí para fazer eles lembrarem. Essa é a nossa grande missão. A violência é entrar numa rota importante, ela resgatar a sua história. A violência foi o primeiro conjunto habitacional da América Latina. Nós temos um teu histórico muito forte. Nós temos grandes pessoas aí da comunidade que fazem cultura, que fazem esportes. Eu não vou citar nome porque eu posso ser muito injusto com muitas pessoas, mas tem muita gente muito boa. Isso é. Só que a violência tem um grande problema, ela é muito desunida. Quando ela começar a entender que a união faz a força, não faz só o açúcar. As pessoas começam a mudar. Isso é. Professor, quais são as expectativas para o futuro, assim, visando um pouco mais além, daqui a 5 anos? Como o senhor se vê, assim, profissionalmente falando, pessoalmente falando? Cara, eu me vejo como a sede,
podendo transformar mais vidas, podendo ter um local onde eu possa unir educação, esporte e cultura no mesmo lugar. Eu me vejo impactando mais vidas, eu me vejo tendo condições de fazer tudo aquilo que eu sempre sonhei, que é deixar o meu legado. Eu me vejo podendo dar uma estrutura adequada para minha família também. Eu me vejo assim, cara. Eu me vejo indo pelo mundo levando a Vila Aliança. Isso é muito legal. Professor, uma pergunta pessoal. Você mencionou que no início que você é vascaíno, sofreu, como eu sofri durante esse ano passado. Aquele último jogo contra o Ituano, meu Deus do céu, sofremos, mas subimos. Como você está enxergando esse processo de SAF agora? Essa mudança do Vasco para SAF, se você vê com esperança, com bons olhos, ou você acha que não vai dar certo? Cara, toda mudança gera o caos, como o Brax falou hoje. Ele falou muito isso hoje, eu acompanho, né? E gera confiança também. Ele falou que o caos estava instaurado no Vasco, que o Vasco não vai mais sofrer. Me preocupa isso. Me preocupa, porque ninguém consegue se manter no topo por muito tempo. Todo mundo tem altos e baixos. O maior exemplo que nós temos é o Atlético Mineiro. É verdade. Entendeu? Então, assim, hoje o Vasco, ele precisava desse choque de realidade, porque praticamente o Vasco estava falido, né, irmão? Sim, sim. Então, assim, como o Botafogo, eu vejo com esperança. Eu espero que eles realmente... Mas eu acho que quando você é dono de algo, você não vai investir algo em pessoas erradas para fazer besteira. Sim. Então, você investe esperando o retorno, evidentemente, mas também coisas diferentes. Eu vejo o Vasco num caminho bem legal. Como eu vejo o Botafogo, como eu vejo o Fluminense, como eu vejo o próprio Flamengo também. Que o Flamengo começa... Eu acho que o Flamengo for SAF para o Brasil, tá? Eu acho que o Flamengo virá SAF para o Brasil, porque... a questão o Flamengo hoje ele é bem saneado, né, financeiramente, né? O Flamengo esse ano teve um superávit de 1 bilhão, né? Teve um faturamento de 1 bilhão, débito de 200 milhões e um superávit de 800 milhões de reais. É muita coisa. Grande. Tipo, mais dinheiro do que vários grupos. Exatamente. Vários times na Europa, tipo, e você vê que não está só o Vasco, né? O Grupo City comprou o Bahia. Sim, também agora. Ronaldo com o Cruzeiro. Com o Cruzeiro. Então, assim, o futebol moderno vai ser isso, né? As SAFs no mundo todo. E, assim, eu vejo um Vasco brigando por coisas maiores também, né? Eu sou Vasco, mas meu maior parceiro é o Flamengo. Você sabia disso? Não então, sabia. fique sabendo disso agora. Meu maior parceiro é o Flamengo. Eu tenho uma parceria com a responsabilidade social do Flamengo. Eu fui o primeiro projeto no Brasil a usar a metodologia Jogaremos Juntos, que é do Flamengo. E nós temos hoje um projeto social às segundas e quartas aqui na quadra do Boêmios com crianças de 4 anos e meio até 10. Nós temos praticamente 85 crianças. Caramba, nesse projeto. É muita criança. Só nessa idade, mas ainda nós temos outras turmas de futebol de campo também. Nós temos também agora, encerrou o projeto Alicerce, que era apoio escolar de português, inglês, matemática e habilidade de vida. Nós tivemos alunos passando no Pedro II do nosso colégio, do nosso projeto, que vai voltar essa plataforma. Ela saiu e em março a gente está voltando com outra plataforma também importante, educacional, porque sem educação a gente não vai chegar a lugar nenhum. Isso é a base. É a base real. Sabe o nosso bordão? É verdade, a gente mencionou no início. Nem muito bonito. Eu vou fazer trabalho. Exato, o bordão é nem muito bonito para te dar trabalho, é muito feio para te fazer passar vergonha. Já vai formulando o bordão na cabeça, mas antes de finalizar, queria te fazer uma pergunta. Você mencionou que trabalha com, mesmo sendo vascaíno, trabalha com Flamengo e tal. Nessa última semana saiu uma polêmica relacionada ao Luva de Pedreiro, que ele é vascaíno e utilizou a camisa do Flamengo no programa do Caldeirão do Hulk, Domingão do Hulk, né? E foi muito criticado. Como você vê essa situação? Ele é profissional. É a base. Ele é profissional. O patrocinador dele é a Adidas. O Flamengo é patrocinado pela Adidas, né? Então, ele é profissional. Você acha que todo mundo que trabalha no Flamengo é Flamengo? Não. Todo mundo que trabalha no Vasco é Vasco? Profissional.
Eu frequento Visão. São Januário, eu frequento a Gávea, eu frequento, não muito Xerém, mas às vezes eu vou. Uhum. Tenho amigos do Fluminense também. Tenho amigos de todos os clubes do Rio de Janeiro grande, graças a Deus. E tenho outros amigos do Clube Brasil também. Profissionalismo. Ele As até pessoas- se pronunciou. Ele disse, Uhum. eu sou Vasco, Uhum. mas eu coloquei muito Flamengo por ser um patrocinador Do Flamengo. do Flamengo. O patrocinador pediu para ele colocar, ele foi. É E aí? trabalho. É trabalho. Literalmente é trabalho. Né? Quantas pessoas colocam camisas de outra seleção que não é do país? Diariamente. Sim, aí. diariamente te vê de Então, rolê. o problema é que as pessoas querem pregar ele na cruz. Um cara pra mim que... Puxa, te dar um papo, na moral, tem muita besteira na internet que as pessoas dão muita ênfase. Mas no Uhum. caso do Luva, pra mim, foi fantástico. Uhum. Potencializou um cara que tá lá no interior, no sertão da Bahia, Sim. entendeu? Então, assim, isso pra mim é muito interessante. Então, pra mim, simplesmente é perder tempo, porque ele é profissional. É. Literalmente é o trabalho dele. É a Adidas que paga ele e a Adidas que Aí ele não patrocina pode o ser Flamengo. Januário mais, ele não pode colocar a camisa do Vasco, porque ele colocou a camisa do Flamengo. Quantos jogadores do Vasco jogou no Flamengo? Quantos jogador do próprio Flamengo Romário. jogou no Vasco? O Romário tem a estátua do... O São Januário tem a estátua do Romário e o Romário jogou no Flamengo E durante aí, alguns cara, anos. Então... e aí isso não existe. E as pessoas têm que aprender a respeitar e entender o E próximo. saber diferenciar. Saber distinguir. Exato. Nós a vivemos situação. com grandes diferenças hoje. Exato. Ponto final. É. Saber viver a trabalho também, né? Exato. Nota 8 pediu pra tu botar a blusa do Flamengo. tu Nada coloca. disso. Eu não fiz a... Não sabe o profissionalismo. Sabe qual é o problema? Eles fizeram uma promessa que eu não participei. Eu falei nada. Eles Então falaram, você não é obrigado a cumprir. Muito obrigado. Que isso, Muito cara. obrigado. Se você não Foi um participou, acordo Muito obrigado. onde que a maioria dos acionistas Não, decidiram, mas a o- empresa decidiu O por principal ele não fazer decidiu. parte. cara, Principal. você, ó, por exemplo, hoje eu coloco vermelho e preto. Mas teve muito tempo que eu relutava, porque aquela paixão... Eu sou apaixonado pelo Vasco, cara. Eu sofro pra caramba lá e tal. Mas, assim, eu aprendi a ver o Flamengo de uma outra forma. Flamengo e Vasco, você é Flamengo? Não, eu sou Vasco. Mas, assim, eu aprendi a não torcer contra. Me entende? É meio complexo. Doideira, né? meio Doideira. doido. É tipo, acho que é tipo assim, tu enxerga a situação como se fosse um amigo. Sim. Tipo assim, você tá disputando com um amigo numa luta, pô, é você. É. Mas você tá vendo teu amigo ali numa outra luta, vamos supor. Pô, tu vai torcer Cara, pro eu teu tava, amigo ganhar. eu tava sentado ontem conversando com o vice-presidente de responsabilidade social do Flamengo, lá na Gávea, sentado. Eu, ele e a gerente de responsabilidade social. Batendo um papo, trocando ideia, mostrando algumas coisas. Por quê? Foi o clube que abriu as portas. Exato. Eu sou Exato. profissional. Exato. E aí? E é aquela questão, por exemplo, uma questão pessoal. Na final da Copa do Brasil, que teve recentemente, eu assisti com eles aqui, sequei o Flamengo pra caramba. Torci pro Corinthians ganhar. Mas mas o Corinthians- ia levar uma armadeirada ferrada. Sério. O Flamengo foi campeão. Eu fiquei feliz pela felicidade dele e do Felipe. Eu fiquei feliz pela felicidade deles, tá ligado? Uhum. Então, é aquilo. Você não, sei lá, odiar não é a palavra, né? É só um adversário, né? As pessoas não têm noção do que é um clube de futebol de verdade. O torcedor, ele torce pela questão passional. Mas ele não entende que o Flamengo são vários Flamengos dentro dele e não entende que o Vasco são vários Vascos dentro dele. Sim, sim. Existem prioridades dentro dos clubes. Por exemplo, o que gere um clube, o que move o clube é o futebol. Se o time de futebol tá mal, o clube tá mal. É verdade. Que é o carro-chefe do clube. Por exemplo, o Flamengo fez uma ação de Dia das Crianças. O Flamengo bota os números, né, na camisa, as crianças que desenham. Uhum. Tivemos 5 números da Vila Aliança lá jogando. Sabe de quem? Que maneiro. Do Santos, do João Gomes, do Bruno Henrique, do Mateuzinho. E tem mais um que eu não me lembro o nome. E essas camisas voltam pra gente autografada pra gente leiloar, pra arrecadar fundos pro projeto. Isso é massa demais. As crianças foram no Maracanã. As crianças foram pro Disney on Ice, aquele troço que é caro pra caramba no Maracanãzinho, que vem puderam ver o Mickey. Tu tem noção disso, mano? Uhum. Então vai além do futebol. Se Maneiro. for o Flamengo que tá me oferecendo, por que não aceitar pelas crianças? Sim, se é o Flamengo que tá fazendo, Tá né? fazendo. Fez essa ação, então isso é interessante. Na pandemia, quantas cestas básicas o Flamengo deu? A Violência foi a primeira favela que recebeu o álcool e gel do Flamengo.
Vou falar que não quero. Porque Qualquer ajuda é necessária, né? Exato. o problema é você ter que entender a causa. É. Professor, Isso antes de encerrar, gravou o bordão? Tá com o bordão já alinhado? Não, gente, desculpa, porque hoje foi um dia muito Sem cansativo. problema. Eu tô Sem muito problema, cansado. sem problema. Sem problema. Não importa. É isso? Não. Nem muito bonito pra te dar trabalho, Nem muito bonito pra te dar trabalho, nem muito feio pra te fazer passar vergonha. nem muito feio pra te passar vergonha. Nem Apenas- muito bonito pra te dar trabalho, nem muito feio pra te fazer passar vergonha. Apenas nota 8. Apenas nota Apenas 8. nota 8. É isso. É isso, isso. tropinha. 8 de Juninho Pernambucano. 8 de Juninho, 8 de Andrei. Exatamente. 8 de Andrei. Exatamente, exatamente. Tropinha, antes de finalizar, queria agradecer vocês aí que estão dando essa moral aí, divulgando, curtindo, seguindo a gente no Spotify, no YouTube, no Insta. Muito obrigado. Estamos também no TikTok, correto? Estamos no TikTok, o IG é o mesmo, Nota 8Cast, Sigam, em por todas as favor. plataformas digitais, em todas as redes sociais. Sigam, Professor Professor Franklin. Franklin. @craques da vida é @Franklin Futebol. Aí, ó, Aí, tropa. ó. Aí, já tropa. sabe, sigam. Sigam, projeto muito legal, muito interessante. Tropinha, sigam JPP Studio, falei certo? JJPP Studio. JJPP Studio, estúdio do Josivan, estrutura cede esse maravilhosa. espaço lindo aqui pra gente estar fazendo isso acontecer, pra gente estar fazendo uma mudança, uma diferença. Exato. Sigam Gogô. Gogô. Rodrigo Produções. Marinho, Gogô Produção, que ajuda a gente nessa Na edição. empreitada, nessa edição, nessas coisas. Muito obrigado pela moral. Sigam @AJ, correto? Exato. 021. AJ_021, J @EuMV10. Sigam Tropinha. E sigam Potência da LP. Favela. Sigam a @LP favela. Fater também. Também tem um LP Fábio. Fater. As Potências da Favela, apoie seu amigo que tá abrindo um negócio novo, apoie seu amigo que tá correndo num sonho diferente, porque isso é necessário para criar protagonistas. Protagonistas, porque é necessário, não dá pra gente ser coadjuvante para sempre. Tipo, de ter que sair pro centro, de ter que sair pra Zona Sul para tentar ganhar vida, se a gente pode ganhar vida aqui e trazer o dinheiro pra dentro da comunidade, fazer o negócio girar, tá ligado? É necessário. É necessário isso. É isso? Mais alguma coisa? Somente? Finalizando. É isso então, isso, minha tropinha. tropa. Ficamos por aqui mais um Nota 8 Cast, como o professor mencionou, 8 de Juninho, 8 de Andrei. E é isso, tropinha. Fé, ficamos por aqui. Um abraço a todos e fé. Ai.